Bom, me chamo Nelson Pires da Conceição Diogo. Nasci em Ribeira Afonso em 10 de janeiro de 1970. Atualmente sou coordenador do Distrito para a Alfabetização Solidária e também ocupo o cargo do Centro Nuclear de Ribeira Afonso como diretor. Nelson, e você tem algumas memórias do período da pós-independência e da alfabetização de jovens e adultos que você gostaria de ressaltar para nós? Sim, a memória que tenho da alfabetização após a independência é que 30%, sobretudo das mulheres, não sabiam ler nem escrever. E após a independência, aí quem revolucionou foi na altura o Paulo Freire, mas alguns coordenadores em alguns pontos. Mas hoje a alfabetização já se abrangiu a todos os distritos e com uma resposta rápida, digo rápida, porque as pessoas têm aderido e sabe, revolucionado sobretudo o mundo dos cegos. Porque realmente quem não sabe ler é cega, né? A pessoa é cega, e daí que todo esforço ao apoio à independência é resgatar esses valores educacionais, sobretudo de adultos nas zonas rurais do país. E assim, quais são as principais dificuldades que você encontra no trabalho com a educação de jovens e adultos? As principais dificuldades é concernente à presença dos alunos. Hoje, o professor tem que aguardar muitos alunos, porque alunos trabalham distantes. Muitas vezes, quando chegam um pouco tardia, porque saíram para o trabalho. Tudo isso cria uma certa dificuldade, e próprio também para as zonas rurais, para as zonas em que as aulas é de noite. Problema energético é uma barreira, e também problema de distância em trabalho também é outra barreira. E quais são as principais lições que você tem, que você gostaria de ressaltar para nós? As principais lições de vida com esse trabalho de educação de jovens e adultos? Lições de vida concernente à área da alfabetização é que ela faz justiça, ela socializa, ela transforma uma sociedade. Eu digo isso porque as pessoas que têm aderido à alfabetização, com o tempo, elas aprendem a ler e a escrever. E aprender a ler e a escrever é a única riqueza que as pessoas têm para se entrar ou ingressar no mundo de trabalho. E, sobretudo, falando de alfabetização, é com alegria que eu estou à frente da alfabetização no meu distrito, porque as pessoas hoje, quando estão atrás para inserir na polícia, mesmo pequenas contas, as pessoas hoje, por si só, elas não comunicam apenas verbal, também como escrito. E isso também são valores de uma experiência que eu já vivi, já apreciei, porque inclusive a própria minha mãe não sabia ler e escrever, e hoje ela já lida com a escrita em rótulos de medicamento, em receitas, pequenas frases em termos de recado, para dizer que eu vou sair e volto tal horas. Então nós já é alegria comunicar com pessoas que eram cegas e hoje elas escrevem, e nós não temos aí a imagem
ressaltar ou mostrar essas pessoas realmente vis-à-vis, porque a ver para os olhos dessas pessoas é uma alegria infernal. Por isso que a experiência da alfabetização também é uma transformação do mundo. O mundo transformado tem que apostar em alfabetizar os adultos e jovens. Nelson, e assim, esse documentário vai passar em vários países, né, participantes do PALOPS, assim como o Brasil. E que mensagem você gostaria de deixar para essas pessoas nesses países sobre a educação de jovens e adultos, a importância da educação de jovens e adultos? A mensagem que quero deixar é que todas as pessoas veem que a real mudança do mundo passa pela literatura, e que as pessoas apostam, os governantes, ONGs, quer privado, quer estatal, onde for o país que for, que a Europa, a África, a Ásia, a América, que apostasse nesta tarefa de levar as pessoas a resgatar os valores, sobretudo o valor literário. Eu chamo Maria do Carmo Rodrigues do Espírito Santo, nasci em 22 de maio de 1960. Eu sou coordenadora, quer dizer, fui professora de alfabetização, depois passei a coordenadora do Distrito de Água Grande e agora eu sou coordenadora pedagógica da EJA. Muito bem, então assim, a senhora nasceu na década de 60 e logo assim, no período da independência, a senhora é uma adolescente, uns 14 anos, 15, por aí. A senhora tem alguma memória dessa época da independência, de como era a educação aqui em São Tomé e Príncipe? Sim, naquela época a educação, quer dizer, não era para todos, quer dizer, também dependia das possibilidades das pessoas. Há muita gente que não ia à escola naquela altura, mas o ensino já era diferente. Agora, em relação agora, eu como trabalho diretamente com os alunos, já vi que os alunos agora, para aprenderem, eles têm que partir do concreto para o abstrato, do abstrato para o concreto, mas antigamente havia aquela coisa que tínhamos quase que decorar as matérias e o ensino, eu acho que houve a grande diferença na época colonial e agora, né? E a senhora tem alguma memória na época da época da independência, com os trabalhos de Paulo Freire aqui no país? A senhora tem alguma memória desse período, de como eram os trabalhos feitos com os professores, como era o planejamento? Não, naquela altura eu ainda não tenho, porque quando entrei na EJA que eu ouvi falar do Paulo Freire, eu ainda não sabia nada sobre Paulo Freire. Depois de eu integrar no grupo, que eu vi que Paulo Freire começou a alfabetizar as pessoas em Monte Mário e que o ensinamento dele estamos a seguir até a data presente. Mas antes eu não tinha ainda a noção de quem era Paulo Freire nem nada. Comecei no ano 2002 como professora de alfabetização e depois, ainda não tinha noção de Paulo Freire. E assim, dentro do seu trabalho com a educação de jovens e adultos, quais as principais lições da sua experiência que a senhora gostaria de divulgar para nós? Alguma assim, uma experiência muito marcante que a senhora teve com esse trabalho, que a senhora gostaria de divulgar? A experiência que nós tivemos foi, quer dizer, trabalhar com as pessoas que nunca sabiam, nem não saber eles sabiam, porque eles tinham experiências de vida, mas a partir dessas experiências de vida é que nós vamos ensinar como pôr isso na prática, escrevendo, lendo, e era uma alegria quando a gente encontra essa gente a ler e a escrever. Eu acho que é uma experiência muito boa, e agora com o nosso material manual que vamos ter relacionado com a nossa história, a nossa realidade, eu acho que vai ser muito bom, porque assim já conseguimos espalhar a alfabetização em todo o canto de São Tomé e Príncipe,
e muitas pessoas foram alfabetizadas e foi um grande sucesso que tivemos com o projeto. Quando teve cá durante 10 anos, teve grande sucesso, porque muitos alunos hoje que estão no liceu partiram da alfabetização e graças a Deus foi muito relevante. Existe alguma dificuldade que a senhora gostaria de ressaltar com a educação de jovens e adultos? A dificuldade agora, neste momento, a dificuldade que nós temos é o subsídio e fazer com que os alunos assistam sempre às aulas. É uma grande dificuldade que eles têm, porque muitos trabalham, outros dizem que estão cansados e outros também têm família, depois disso têm que ir a casa. Então, quando havia aquele subsídio que dávamos e aquela merenda, eles iam sempre mesmo esforçando, porque sabiam que isso também ajudava. Mas agora já não há nada disso e às vezes há poucos alunos na sala de aula, que os professores também não se sentem assim muito motivados com pouca presença dos alunos. Não sei se um dia pudéssemos ter aquele subsídio, seria um grande apoio à alfabetização. O subsídio que a senhora diz é a merenda escolar, não tem aqui para os adultos? Não, agora não temos merenda escolar, mesmo os subsídios para os professores, os alfabetizadores. Por exemplo, no ano transato, ficamos um ano sem receber aquele subsídio. Depois é que recebemos, portanto, isso também dificulta a vontade do alfabetizador, porque ele vai ter que deslocar de noite para realizar esse trabalho, portanto, e são coisas que às vezes tornam o trabalho um pouco menos proveitoso. Poderia ser mais proveitoso se tudo tivesse em ordem, né? Não estava com merendas e subsídios para os alfabetizadores, materiais e tudo isso também faz parte. Quando era o projeto, teve cá em Santo Tomé, nós recebíamos materiais didáticos, merenda para os alunos e subsídios para os professores em dia. Tá? E assim, uma última pergunta. O que a senhora gostaria que o mundo soubesse sobre a educação dos jovens e adultos aqui no seu país, tendo em vista que esse documentário vai ser passado no Brasil e em todos os países do PALOPS? Então, qual é a mensagem que a senhora gostaria de falar para esses países? A mensagem que eu gostaria de transmitir para outros países, nós, com todas essas dificuldades, conseguimos alfabetizar muitas pessoas e que outros também seguissem o nosso exemplo, porque um país, para desenvolver, não pode ter muitos analfabetos. Os alunos, as pessoas têm que, porque a educação é a chave do desenvolvimento, e que fizessem como nós. Eu acho que, eu não tenho os dados agora na memória, mas cerca de 2.000 e tal alunos conseguiram, conseguiram superar, e hoje em dia nós estamos de parabéns, porque já não tem, cerca de 60% da população já está alfabetizada. Já não há assim tanto analfabetos. Portanto, gostaria que todos seguissem o exemplo, levassem a alfabetização para toda parte do país, para que diminuísse a taxa de analfabetismo. O meu nome é Guabi Martins Viegas de Abreu. Nasci 6 de julho de 1978, em Santo Tomé. Sou professora de ensino básico, também alfabetizadora. Guabi, eu queria que você falasse um pouco da tua experiência como professora da educação de jovens e adultos. Como é esse seu trabalho na comunidade? Bem, na minha comunidade, eu vivo em Boa Morte. Trabalho na escola Atanásio Gomes. Deixo a pé. No regresso, vou de moto. E trabalho com vários níveis de pessoas.
jovens, as mais velhas, por exemplo, de 60, 70, turma tinha até pessoas de 60 anos, 70. É muito bom trabalhar com elas, porque trabalhando com elas, eu também aprendi muitas coisas da vida, que elas, mesmo até segredo, elas confessam para mim sobre marido, os filhos, enfim. Gosto muito de trabalhar com elas. E assim, que experiências, né, você pode hoje trazer para nós aqui, uma experiência que foi muito marcante para você com a educação de jovens e adultos? Experiência. Bem, na comunidade onde trabalho, as pessoas eram muito ignorantes. No princípio, se eu mandar um aluno para quadro e o outro tiver a olhar, mesmo ali só eles irritam, ficam, apanham raiva e quer dizer, vão sentar. Não, eles não gostam. Mas depois conversando, que as coisas não podem ser assim, nós temos que entender um ao outro, que toda a gente vem para a escola para aprender, não para provocar o outro. Se uma pessoa mesmo não sabe, toda a gente tem que ajudar. Foi assim. E assim, Guabi, esse vídeo a gente vai passar, como eu já falei para você anteriormente, para vários países. Então, que mensagem você gostaria de deixar para esses países em relação à educação de jovens e adultos aqui em São Tomé e Príncipe? Aqui em São Tomé e Príncipe, que os nossos governantes deem mais atenção para a aula, para o ensino de jovens e adultos. Mais atenção. E que os jovens e adultos também não deixem de estudar, não parem. Porque já tenho alunos na 7ª, 8ª classes. Fizeram, tomaram diploma, matricularam a 5ª, estão na 6ª, tem um que já está na 7ª. Que eles continuem assim. Os outros que estão em casa também, que não sintam preguiça, não sintam vergonha, eles têm muita vergonha. Não sintam vergonha, não tenham receio. Apareçam, escrevam, que tudo corre bem para eles. Eu chamo Vitória da Almeida Batista de Souza. Nasci 28 de outubro de 1958. Sou professora do ensino básico e também alfabetizadora no distrito de Água Grande. Professora Vitória, a senhora trabalha, né, no distrito de Água Grande, e a senhora tem alguma memória dos estudos de Paulo Freire e a contribuição dele para o país? Quanto a isso, eu não tenho assim na memória. Não tenho. E assim, fale um pouco da sua experiência com os alunos da EJA e as perspectivas desses alunos para o futuro. Quanto a isso, a minha experiência com os alunos adultos e jovens, eu dei o máximo que eu pudesse dar com eles e houve grande evolução, porque muitos quando entraram não sabiam ler nem escrever, mas ao decorrer de 2, 3 anos conseguiram aprender a ler, a escrever e tiveram grande evolução nesse aspecto. E deram continuidade aos seus estudos no outro ramo de ensino, que é ensino secundário. E assim, com esse trabalho da senhora, com a educação de jovens e adultos, que lições a senhora tira para a sua vida pessoal? Lições que eu tiro é que eu aprendi com eles e eles também aprenderam comigo, através da nossa experiência, troca de experiência, e que havia muitas coisas que eu não sabia, que eles ensinavam, e eu também dava meu contributo com aquilo que eu sabia para eles.
Professora Vitória, a senhora ressaltou anteriormente que a senhora era aluna na época da Revolução. Tem alguma experiência que ficou marcante na época da Revolução, na época da Independência aqui em São Tomé, que a senhora gostaria de registrar para nós? Naquela altura, eu ainda estudava na escola primária e havia um grupo de alunos que não sabiam ler nem escrever. Aqueles, principalmente, que os pais não tinham possibilidade para ingressar na escola, ficavam mesmo em casa abandonados, sem saberem ler nem escrever. Isso. E eu gostaria que esse ensino de adultos e jovens continuassem, de modo que todos os outros conseguissem ter o mínimo, aprendendo a ler e escrever, para o bom desenvolvimento do meu país. E o que a senhora gostaria assim, de deixar de mensagem, né? Esse trabalho a gente vai fazer um vídeo documentário, vai ser passado no Brasil, aqui em São Tomé, nos outros países que fazem parte do PALOPS. E assim, o que a senhora gostaria de ressaltar sobre a importância da educação de jovens e adultos para o seu país? Gostaria que essa educação não parasse, que desse continuidade aos futuros adultos e jovens que não conseguissem na criança aprenderem alguma coisa, que eles continuassem mesmo em adultos, porque a sabedoria não tem idade. A qualquer idade, qualquer um pode aprender a ler, a escrever e não só. E a senhora gostaria de deixar uma mensagem, de repente uma mensagem assim, de esperança, uma mensagem que a senhora gostaria de deixar para aqueles que vão lhe assistir? A mensagem que eu gostaria de deixar é que os outros países nos ajudassem. Nós somos um país pobre, sem condições, e nos ajudassem de modo a esse curso não parar por aqui e continuassem por algum tempo, que não acabassem. Desenvolvemos um projeto durante 1 ano e 3 meses. Nós desenvolvemos atividades na zona norte do país, que englobou os distritos de Lobata e Lempa. Portanto, foi muito frutífero, porque nós andamos a desenvolver as atividades nas comunidades mais longínquas daquelas regiões. E lá havia muita gente, muitos jovens, muitos adultos que não tinham passado pela escola. Mas nós fizemos isso com o apoio da alfabetização solidária. E no exercício dessas atividades houve muita gente, muitos alfabetizandos que conseguiram, ao longo de 9, 10 meses, já conseguiam ler, já conseguiam escrever. Tanto é que na zona de Ocovache há lá uma velha, já com 80 e poucos anos, que não sabia ler, nem escrever, nem nada, mas que um nosso alfabetizador de nome Gilson trabalhou com a senhora, e no fim de 9, 10 meses ela agradeceu muito, porque ela conseguia. Ela disse: olha, eu estou muito contente, porque eu já vou, quando levo meu cacau, já não vou pedir gente para assinar para mim. Eu já sei, quando me falam de tantos quilos, já sei como é que são esses quilos, e quando me pedem para assinar o meu cheque, para levantar o meu dinheiro, eu já assino o meu nome, apesar de ser só um nome, mas eu já faço. E foi muito, 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 muito gratificante, pelo fato da senhora, com aquela idade, conseguir manifestar esse agrado. Portanto, independentemente dela, em outras comunidades também,
muitos jovens foram alfabetizados e nós, com o padrão, o projeto era para depois nós continuarmos com a segunda fase do projeto. Acontece, porém, que depois houve essa questão de queda do governo e as coisas ficaram por terra. Estamos à espera da nova luz do padrão, que é uma entidade estrangeira que nos apoia nesse desenvolvimento desse projeto. Em 2009, nós recebemos uma equipa brasileira que veio também para São Tomé fazer a avaliação do projeto de alfabetização solidária. E a equipa mais tarde foi ao Príncipe. E lá no Príncipe nós tínhamos uma aluna que tinha estado na alfabetização há 4 anos. E no primeiro ano que ela começou a alfabetização, um filho foi para a Bolsa em Salvador, da Bahia, em Fortaleza. Fui mesmo em Fortaleza. E então a missão fez entrevista, filmou, e então, enquanto isso, ela estava escrevendo uma carta. E no fim, ela arranjou um envelope, pegou a carta e disse: essa carta que está aqui é para entregar ao meu filho, que está em Fortaleza, que quando ele saiu, eu não sabia escrever absolutamente nada. E então o senhor que recebeu a carta ficou tão emocionado, e ele leu, ele disse: mas essa carta está cheia de erros, eu posso corrigir? Ela disse: não corrige nenhuma palavra, vai assim mesmo, para ele saber que eu já sei ler e escrever. E então eles levaram a carta e, de toda maneira, ela não sabia identificar bem a universidade onde o filho estava. Mas procuraram, encontraram a universidade e o filho. O filho, quando recebeu a carta, ao ler, ele fartou-se de chorar, todo mundo chorou com ele. Eu, nesse momento, também fiquei emocionada, porque depois o senhor mandou e-mail e disse: Helena, tu não imagina, foi um choro geral. O filho chorou tanto, tanto, tanto. Chorou de alegria, de emoção, e por saber que a mãe, quando ele saiu, deixou a mãe analfabeta, mas que depois de 4 anos a mãe já sabia escrever uma carta, porque um dos conteúdos que nós temos é a escrita de carta. Nós escrevemos carta, trabalhamos ensinamos a preencher cheques, são coisas que ela diariamente fazem no seu trabalho dia a dia. É só para contar, para vocês verem a importância de como alfabetizar um adulto e um jovem. Alcino Catarino Elias. Onde você nasceu? Nasci mesmo aqui em Monte Mário. Quantos anos você tem? 34 anos de idade. Quantos anos você é professor? Sou professor há 10 anos. O que motivou você a escolher o magistério como profissão? O que motivou-me, isso foi que o projeto da educação, tendo em conta que a minha localidade é uma localidade onde o índice de número de alfabetização é elevado. Então, depois de ter uma boa minha educação, eu preferi de dar minha contribuição, de modo que todos os elementos da comunidade sejam alfabetizados, de modo que nós todos contribuímos para o desenvolvimento do nosso país na íntegra. Você conhece a história de Paulo Freire em Monte Mário? Eu não conheço muito bem, mas parcialmente alguém me contou. Você tem ideia de que Monte Mário é uma comunidade muito importante na história da educação de adultos aqui de São Tomé e Príncipe? Sim, sim. Isto porque, segundo dizem, que o Paulo Freire é um dos primeiros brasileiros que chegou em São Tomé e começou a lecionar nesta escola. Então, essa escola ficou como se fosse um símbolo da educação de jovem e adulto em São Tomé e Príncipe. E qual a importância da educação de jovens e adultos na sua visão? Na minha visão, a importância de educação de jovem e adulto é muito importante, porque tendo em conta que há muitos que não tiveram a oportunidade de estudar devido ao sistema em casa, situação, e antigamente não havia hipótese, mas hoje
com essa possibilidade, as pessoas podem muito bem vir à escola e estudar e aprender e ser alguém de amanhã com capacidade de contribuir para o desenvolvimento do país mais qualificado. Nesses 10 anos, quais têm sido as principais dificuldades que você tem encontrado para a alfabetização e educação de adultos em Monte Mário? As dificuldades são as seguintes. Eu começo em parte dos alunos. Na primeira hora, tivemos uma merenda que os alunos recebiam. Então, isso houve uma grande motivação das pessoas a ingressar na educação. E depois, com o andar do tempo, isso paralisou-se. Acontece que muitos se desmotivaram e houve pouca participação. E até agora essa situação enfrenta as pessoas, mas com minha forma de ser, faço trabalho porta a porta com as crianças, vai de modo a incentivar os alunos para poderem ver quanto a importância da educação para eles, e eles na verdade reconhecem isso e a maioria agora participam ativamente na escola. E um dos problemas também que nós temos, questão de materiais, que nós tivemos o nosso modelo não constava a realidade do país. Então, tínhamos que recorrer a fazer algum texto que consta a realidade do nosso país, e de lá que nós partimos para o ensino. Quais as principais lições, as experiências mais marcantes que você poderia destacar nessa sua caminhada na educação? As principais lições que eu marco é da minha experiência, com muita alegria, que há muitos que vieram para a escola, não sabiam escrever seu nome, ler o documento, agora já minimizam, já aprendem algo que depois de alfabetização, fez provas de alfabetizações, já consegue ler uma carta, e para mim isso é estou muito alegre com esse trabalho todo que eu tenho feito junto aos meus alfabetizandos. Uma mensagem de encorajamento. Eu encorajo todos os alfabetizandos, mesmo com essa dificuldade, que vamos de braço dado a enfrentá-la, de modo que essa atividade não paralisa, e todos à frente pela alfabetização vamos unidos, de modo a levantar a eliminar o índice da alfabetização no nosso país. Como é seu nome completo? Meu nome é Daniel Amaral de Souza Faleiro. Quantos anos você tem? Tenho 21 anos, vou fazer 22. Onde você nasceu? Aqui em Monte Mário mesmo. Com que você trabalha no dia a dia? Trabalho aqui em Palma. E qual a importância da educação de jovens e adultos na sua vida? Para mim também, porque eu não estudo aqui na escola, não. Já desisti de estudar desde 10 anos, 11 anos. Você tinha parado de estudar? Sim. E voltou agora? Não, até então não consegui voltar, não. Ainda não voltou? Não. Tá bem. Sim. Mas quando você estava na escola, foi importante para você o estudo? Foi sim. Você quer mandar alguma mensagem de encorajamento para os jovens santomenses? Eu penso que eu mando mensagem para jovem que estuda, para ver se consegue estudar, para ver se adquire um bocado de conhecimento de estudo. Só isso, obrigado. Qual é o seu nome completo? Adelino Fátima. Quantos anos você tem? Eu tenho 29. Onde você nasceu? Nasci em Monte Mário. Com que você trabalha? Eu trabalho capim e um dia também vou pesca. Qual a importância da educação de jovens e adultos na sua vida? Tá bem. Por que o estudo é importante? Um dia, quando eu saio de pesca, eu vou para a escola de adulto. Você está estudando? Tenho que estudar para ver, fazer nome, para fazer também, documento também, para fazer. Se o homem sem estudar, não tá bom. Mande uma mensagem para
para os jovens santomenses? Mensagem para jovem. É assim, é uma escola mesmo, porque... Qual é o encorajamento que você faz para os alunos de alfabetização? Aluno? De aluno? São coisas meio... coisa mesmo... Todo colega de aluno é para fazer estudo mesmo, porque a gente é colega para fazer uma habitação de fazer nome, essa coisa aqui, para maneira para estudar. Qual o seu nome completo? Orícia da Costa Lima. Quantos anos você tem? 21 anos. Onde você nasceu? Ribeira Peixe. E você está aqui em Montemário há quanto tempo? Já 8 anos. Qual a importância da educação de jovens e adultos na sua vida? Estudar. Estudar. Aprender um bocadinho coisa. Aí. E no que tem sido importante esse estudo para você? Quer estudar, pensa uma mulher da manhã.